sejam bem-vindos ao Sem Firulas. Na direita recolheu, Mociel preparou o levantamento, vai cruzar, cruzou, falhou o goleiro Casarrato! Gol! O gol da Série B! Casarrato! Casarrato! Flávio Casarrato! Coloca o Santa Cruz na Série B! Boa noite, não firuleiros, boa noite, centralinos. Estamos começando hoje a quinta edição do podcast Sem Firulas, 15 de setembro de 2015. Eu sou o Rafael Cap e este gol de abertura do programa de hoje foi assinalado por Flávio Casarrato em 3 de novembro de 2013. O gol que garantiu o acesso do Santa Cruz para a segunda divisão do futebol brasileiro. Na verdade, o empate nesse jogo contra o Betim já garantiu o Santa Cruz na segunda divisão. E essa foi a cereja do bolo anotada pelo Casarrato aos 42 do segundo tempo. Aquele gol que faz explodir o estádio, que é pipoca voando, cerveja, copo, tudo pro alto. Gol de... Esses gols que ficam marcados na memória do torcedor. E eu queria aqui dar boa noite pro amigo Fábio Felite e chamá-lo para falar sobre este gol do Casarrato. Boa noite, Felite. Boa noite, amigos da mesa. Esse gol histórico aí do Casarrato, ele foi narrado pelo Haroldo Costa, que é o narrador que nasceu lá em Garanhuns, no Pernambuco, a cidade do presidente Lula. Hoje ele narra pela Rádio Jornal de Recife e ele é conhecido como o narrador do maior gol do mundo, podendo ficar até 25 segundos gritando gol para alegria da nação coral. Bacana, Felite. Agora vamos pro Guilherme Dorf. Boa noite, Gui. Muito boa noite, Rafael Cap. Muito boa noite, companheiros da mesa. O Flávio Casarrato é um daqueles personagens que a gente sente saudade no futebol, né? Que além de ter habilidade dentro de campo, ele realmente tem uma história muito interessante fora de campo. E o que eu vou contar para vocês no meu Boa Noite é que o Flávio Casarrato passou por duas situações muito dramáticas ainda na infância. Aos 8 anos, ele foi enforcado pelo pai com um lençol e quase foi morto. Na verdade, foi o tio dele que acabou salvando essa situação, já quando ele já estava à beira de morrer. E mais pra frente, em 2010, ele chegou a levar dois tiros lá em Campina do Barreto, em Pernambuco. E graças a Deus ele sobreviveu e tem muita história pra contar, dentro e fora de campo. Que bom que ele sobreviveu, um dos grandes personagens aí dos últimos anos. Boa noite, Vidiz, o que você tem pra falar sobre esse gol? Boa noite, centralinos, boa dia, firuleiros, boa tarde, Rafael Cap. Eu não vou falar do gol em si, mas sim da comemoração. Eu recomendo a todos os nossos ouvintes que procurem o gol no YouTube, porque vale a pena ver o Casarrato indo em direção à torcida, se misturando com a torcida. É uma cena muito simbólica do futebol, né? O jogador junto com a torcida tá muito ligado à essência do futebol e, infelizmente, isso tá ficando cada dia mais difícil, né? Com as novas regras que estão impondo aí para os jogadores comemorar. E uma outra coisa que chama atenção na comemoração também é como a torcida no Arruda forma uma massa só, né? Não fica aquela coisa compartimentalizada das arenas modernas que são cheias de escada, cheias de divisões, onde colocaram tanta regra, tanto que o torcedor hoje em dia parece que comemora sozinho no seu lugar ali, pulando para não se misturar com os outros. E com certeza no meio dessa massa estava o nosso convidado de hoje. Quem que é o convidado de hoje? Opa! O convidado de hoje é o Ezequias, mas antes de passar aqui para nossa próxima parte, eu só queria deixar o Casarrato, ele é um personagem tão bacana que esse ano, em maio, depois de deixar o Remo em abril, ele fez um post no Instagram dele, não sei se vocês lembram, e colocou a seguinte descrição: se alguém quiser me contratar, entre em contato comigo. Eu ganho 40 mil reais por mês. O cara não é um espetáculo? Sensacional. Autêntico. Sem Firulas indica. O nosso convidado de hoje para o Sem Firulas indica é o amigo Ezequias Pierre, que, para falar a verdade, está presente aqui, acho que no dia a dia de todos nós, inclusive porque
O estúdio aqui da Central 3 é forrado de cobrinhas e camisas e bandeiras do Santa Cruz. O Ezequias, ele participa da TV Coral, é um canal do YouTube. E eu queria dar aqui boa noite para o Ezequias, agradecer a sua participação no nosso programa de hoje. Muito bom ter você aqui com a gente, Ezequias, show de bola. Boa noite, tudo certo por aí? Opa, boa noite, Vidiz, Felice, Gracindo, Dorf, Cap e a mim, que provavelmente está aí na mesa também. E para toda a nação coral, todo torcedor do Santa Cruz em todos os lugares do mundo. Bacana. Queria passar, algum dos meninos quer fazer aqui a primeira pergunta para o Ezequias? Bom, acho que boa noite, Ezequias, prazer ter você aqui. Se você puder contar um pouco da história da TV Coral, como surgiu, ela tem um episódio interessante aí, né, que ela foi incorporada oficialmente. Da sua história com Santa também. Isso. Então, vamos lá. A TV Coral, ele é um projeto que surgiu espontaneamente, de fato, né? Começou com 2 torcedores, chamados Fernando e Eduardo, 2 amigos meus, inclusive, que eles iniciaram um projeto de na verdade, fazer uma cobertura um pouco diferente do que a gente acabava vendo atualmente na transmissão de TV, né? E aí era basicamente filmar os jogos a partir da visão do torcedor e filmar esse torcedor também, né? E dar, inclusive, voz ao torcedor coral, através, inclusive, do quadro que ficou famoso no Brasil todo, que era o Fala Tricolor, né? Que era um quadro que era o microfone aberto, acho que é a tribuna democrática do futebol, para o torcedor falar o que ele quisesse, desde as coisas mais coerentes até as maiores insanidades, né? E a TV Coral surgiu nesse bojo. É um projeto que já tem em torno de 4 anos, né? Ele cresceu muito nos anos de 2013 e 2014, que é exatamente aquele período ali do sofrimento do Santa Cruz para sair da 3ª divisão, né? Então, foi a partir dali que a TV Coral ela começou a encorpar, mas é um projeto que já existia há algum tempo. A TV Coral, no decorrer desses anos, acabou sofrendo muitas dificuldades, desde as dificuldades financeiras até a política do clube também, né? Porque habitualmente tinha dirigente que não queria ouvir o torcedor falando, né? E normalmente o torcedor fala, ele reclama e cobra de verdade, né? Mas no meio desse processo todo, em 2015, houve de fato a incorporação da TV Coral ao clube, hoje a TV oficial do clube, mas não necessariamente foi um processo de cooptação, porque um dos objetivos originários da TV Coral era exatamente esse, era de oferecer essa nova plataforma de mídia e comunicação para o clube e que o clube pudesse absorver isso com o tempo. Nesse ano de 2015 isso foi possível, e aí a gente já tem algo em torno de 7, 8 meses da TV Coral sendo TV oficial do clube. No meio disso, habitualmente, existem perdas e ganhos, né? A gente acaba que não tem mais o Fala Tricolor, porque a gente acabou transformando o conteúdo de outra forma. Hoje o torcedor, por exemplo, tem acesso em vídeos de bastidores, tem uma cobertura do dia a dia do clube também, tem as coberturas junto ao marketing e à comunicação. Então existe um outro conteúdo sendo feito, inclusive que a gente vai falar um pouco mais adiante, os pequenos documentários de história oral do próprio Santa Cruz. Bacana, Ezequias. Aqui é o Felite, queria te dar um abraço. Bacana demais você estar participando com a gente aqui hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre os 3 times de Recife. Como que o torcedor do Santinha enxergou isso do Náutico e do Sport irem jogar na Arena Pernambuco e o Santa ficar firme e forte lá no Arruda? Então, Felipe, na verdade, o torcedor de Santa Cruz, e aí eu não posso ser injusto, existem torcedores do Sport e também do Náutico que são refratários à ideia dos seus clubes irem para jogar na Arena Pernambuco e abrir mão de seus manos de campo. Só que o que acontece? No Santa Cruz a gente acaba, de uma maneira ou de outra, tendo um pouco mais de liberdade, um pouco mais de voz e naturalmente fazendo mais pressão, né? O torcedor do Santa Cruz, ele, em geral, a grande massa, é refratária a esse processo de elitização e arenização do futebol, não só de Pernambuco como brasileiro, e a gente faz força de todas as maneiras, caras, inclusive indo para a justiça para impedir que nossa diretoria, em muitos momentos, acabe levando jogos para a Arena Pernambuco, vendendo jogos para lá. Então, o torcedor do Náutico, lamentavelmente, é muito refém desse processo todo, já que assinou um contrato de 33 anos de concessão com a Arena Pernambuco, e eles estão presos, eles não podem jogar em outros lugares. O Sport talvez faça a diretoria do Sport tem a melhor relação com a Arena Pernambuco. Eles vendem os jogos que querem e acabam tendo ganhos maiores. O Santa Cruz, inclusive, no ano de 2014, ele vendeu, depois que a Arena esteve pronta, né,
até depois da Copa do Mundo, inclusive, ele vendeu alguns jogos, a torcida não comprou a ideia, não vai em massa. E para você ter ideia, assim, uma curiosidade, no final do ano passado, 5 jogos foram vendidos para a Arena Pernambuco no apagar das luzes do final de uma gestão. Então, em 2015, nós tínhamos 5 jogos para fazer lá, e até agora, com toda a força e toda a briga, nós só pagamos um. Lamentavelmente, sábado, que é o jogo que a gente vai ter pela Série B enfrentando o Ceará, será na Arena Pernambuco. Não teve força, a gente tentou de todas as maneiras segurar o jogo no Arruda, mas não foi possível. Mas o processo, e é como a gente sempre fala, né? No futebol, de maneira geral, a luta ela é diária, né? Então a gente tá brigando todos os dias para manter o Santa Cruz no Arruda, que é onde é a nossa casa. Claro. Ezequias, boa noite. Quem tá falando é o Guilherme. Faço o coro dos companheiros da mesa. É um enorme prazer falar com você pela primeira vez aí. Já digitamos muito, mas falar é sempre mais interessante. Eu gosto muito da maneira como você se expressa e de ouvir você falar e das suas ações, principalmente os presentinhos que você manda, porque a gente consegue fazer um contraponto com a gente que fica aqui em São Paulo, um pouco distante do que acontece por aí. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: aqui em São Paulo a gente acaba sendo um pouco cético, muito crítico, um pouco distante dos nossos times. E quando eu vejo você falar e da maneira que você expressa de maneira muito apaixonada, eu acho legal como o torcedor pernambucano ele acaba sendo próximo do time. Como que você acha que o Santa, os times daí podem aproveitar essa paixão mesmo do torcedor que, pelo menos na minha visão, se sente menos consumidor do que os torcedores do grande eixo, digamos assim? Então, Dolph, é um prazer enorme falar com você e com todos, inclusive da mesa, né? E eu queria te falar 2 coisas para começar, né? Eu acho que o sentido dos presentes ele é fundamental, porque ele eu acho que o torcedor do Santa Cruz ele é o melhor marketing que o clube pode ter. Então, se eu tenho a possibilidade de presentear ou de trocar uma camisa com um amigo, com alguém que tenha admiração, ele não precisa ser um torcedor, mas se ele tem admiração, tem carinho pelo Santa Cruz, eu acho que a gente tem que buscar esse torcedor. E a gente não pode esperar só que o clube faça isso, né, Dolph? A gente tem que ir atrás dos caras também. Com então, certeza. se o cara gosta do Santa Cruz de alguma forma, é um torcedor distante, a gente tenta ajudá-lo, a gente tenta mandar alguma coisa, né? Nem sempre é possível, às vezes a demanda ela é muito grande, mas a gente vai fazendo o que é possível. E eu não sou um caso isolado, viu? Existem muitos torcedores que acabam fazendo isso. Uma segunda coisa que eu queria falar para te responder é que é o seguinte, velho, como diria Nelson Rodrigues, sem paixão não se chupa nem picolé, né, cara? Então eu acho que a paixão pelo futebol, e aí eu tenho uma paixão igualmente grande pelo futebol e pelo Santa Cruz, ela é exercitada todos os dias, independente das atividades que nós tenhamos, né? Então, o cara pode ser jornalista, pode ser publicitário, pode ser funcionário público, mas ele tem uma paixão que ele acaba exercitando de alguma forma. E aí eu vou usar esse mote para responder exatamente essa questão, sobre o fato do torcedor pernambucano, muitas vezes, ele parecer, para quem está um pouco distante, um pouco mais participativo e apaixonado pelos seus clubes, de maneira mais no dia a dia, no cotidiano. E eu concordo contigo, cara. Eu acho que aqui a gente acaba tendo essa relação, muitas vezes pela abertura que o clube ou algum tipo de iniciativa acaba tendo. E aí, o futebol aqui em Pernambuco, e aí eu posso falar com muita tranquilidade, ele acaba se misturando, inclusive, com a própria cultura popular. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro foi durante muito tempo assim, o samba, né, e o carnaval se misturavam com o futebol, né? Então, eu acho que aqui em Pernambuco também é dessa forma. A gente, de maneira geral, pelo menos aí eu posso falar com toda a segurança sobre Santa Cruz, nós não nos sentimos consumidores. Embora a gente tenha abertura em algum momento no clube, como agora a gente encontra uma gestão um pouco mais aberta e uma gestão que acaba nos dando mais espaço, mas não se engane, cara, que a disputa ela é diária, ela é de todos os dias. Então, assim, existem pessoas que dão espaço, existem pessoas dentro do clube que não dão. Então, embora o clube em alguns momentos nos trate como consumidor, nós queremos e lutamos para nos manter como torcedores, como apaixonados. E aí a gente acaba, de maneira geral, e aí não só o Santa Cruz, mas o Náutico, o Sport, o próprio América daqui de Recife também, a gente tem essa relação, a relação do futebol e a relação do nosso clube. A gente faz com que o clube, de fato, faça parte da nossa vida. E aí não é só indo em campo e não é só consumindo, né? Essa talvez seja a grande, uma diferença fundamental da relação que alguns clubes do Brasil vêm travando com o seu torcedor.
eu acho que além de consumidores, e aí a gente não tem como fugir disso por conta de todo esse mar de lama que é o futebol moderno de maneira geral, eu acho que independente da gente ser tratado como consumidor, a gente precisa prezar a nossa relação de intimidade com o clube. E aí a gente exercita isso não é só através da política, nem é só comprando uma camisa. É vivendo o clube de maneira geral, é ouvindo a resenha, é colecionando camisas se for o caso, é fazendo um álbum de figurinhas, é encontrando os amigos, é assistindo jogos. Eu acho que a relação do torcedor ela é muito mais além do que o consumo. Para o Santa Cruz, de fato, eu enxergo, e para o futebol, eu pelo menos eu romanticamente enxergo dessa forma. Eu acho que mais do que um número, o torcedor é um indivíduo, e todo indivíduo é um universo individual, cara. Ele é um universo único. Então, eu acho que a nossa relação, a relação do pernambucano com o futebol é muito essa. É do Santa Cruz, é do esporte, é do Náutico, mas, obviamente, eu sou um cara contaminado por esse processo, e aí eu tenho que falar mais e muito melhor do meu Santa Cruz, né? Boa, bacana. Ezequias, aqui para a gente finalizar e já agradecendo a sua participação, eu queria que você deixasse aqui pro pessoal que ouve a gente como ter acesso a esse conteúdo do Santinha, tem a TV Coral, que outros lugares a gente pode ficar atento às notícias do Santa Cruz? Então, vocês podem acessar as informações da TV Coral e do Santa Cruz através das redes sociais de maneira geral, né? Tem a página do Facebook da TV Coral, lá TV Coral, no mesmo nome, né, obviamente, no Facebook. Tem as redes de comunicações oficiais do clube, que hoje, inclusive, boa parte delas são feitas e geridas por torcedores, né, pasmem, bacana. São torcedores que fazem. E existe uma rede de blogs e sites que dão apoio à comunicação oficial do clube. Além disso, existem outras iniciativas como o Carnaval, como a Troça Minha Cobra, inclusive as cobrinhas do estúdio, elas refletem isso. É uma iniciativa de carnaval, de fato. E aí o que acontece? Além dessas plataformas do Facebook, do Twitter, do SoundCloud, do Instagram também do Santa Cruz, existem iniciativas paralelas como a própria TV Coral, embora faça parte do conjunto oficial de comunicação do Santa Cruz hoje, que você pode encontrar tudo isso aí, ou pelo Facebook e o Twitter, que é muito mais fácil de viabilizar. Você pode encontrar também no YouTube, né? E você pode, inclusive, ver vídeos antigos do Santa Cruz e da TV Coral. E aí, posteriormente, o torcedor e aí o ouvinte do mundo todo vai ter acesso também ao Santa Cruz e sua história, que são mini documentários que estão sendo construídos, trazendo, inclusive, personagens e protagonistas da história do Santa Cruz, dirigentes, ex-atletas e torcedores históricos, inclusive torcedores com mais de 100 anos. É escutar e aprender o que esses caras têm a nos ensinar sobre Santa Cruz e sobre o que é o futebol. Eu acho que, fundamentalmente, acima do Santa Cruz, só o futebol, cara. E o torcedor que tiver, inclusive, curiosidade, quiser um pouco mais de acesso a informações e a conteúdo do Santa Cruz, é só comunicar. Eu tô em todas as mídias também, é muito fácil de me achar, inclusive, nas publicações da Central 3. Então, é muito fácil me encontrar porque eu curto, compartilho e retuito tudo, né? Show então de bola, Ezequias. Muito bom. Obrigado pela participação. Acho que ficou claro aqui que a gente precisa de uns 12 programas aí para conversar com o Ezequias. Tem muita história para contar, fala bem, uma pessoa muito agradável, traz bastante conhecimento, trouxe o Santinha aqui para perto de todos nós aqui de São Paulo. Muito obrigado, Ezequias, de verdade. Valeu, Ezequias. Boa sorte aí para vocês na continuação do trabalho. Continue enviando nossos brindes, que a gente gosta bastante, não vou mentir para você. E viva o Santinha. E viva o Santinha. Vamos, tricolor. Deixa comigo, pessoal. Vai chegar. Com paciência, com tranquilidade, vai chegar. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Ezequias. Boa noite. Causos do Gracindo. Moro num país tropical abençoado. Olá, amigos da mesa, boa noite, boa tarde, bom dia, ouvintes do Sem Firulas. Jorge Ben, muito antes de ser Jorge Benjor, fazia muito sucesso com essa música em 1970, o ano da nossa história. O fundo musical hoje poderia ser muito bem aquela grande marchinha da Copa do Mundo, Pra Frente Brasil, Salve a Seleção. Mas escolhemos essa música porque tem uma grande coincidência com o final da nossa história. Muito bem.
A história de hoje é sobre a escolha do técnico da seleção brasileira para a Copa de 70. João Saldanha, grande jornalista, grande comentarista, popular, inteligente, foi o técnico da seleção brasileira nas eliminatórias. Fez uma grande campanha e classificou o Brasil para a Copa do México. Porém, após as eliminatórias e até chegar à própria Copa, nos amistosos que o Brasil fez, só colecionou derrotas e acabou sendo muito polêmico. O Brasil vivia uma época de ditadura militar e João Saldanha, por sua vez, era comunista, inclusive ligado ao PCdoB. E começou uma série de polêmicas, inclusive com o presidente Médici pedindo a convocação do jogador Darío, da Maravilha, no que João Saldanha não concordou e ainda retrucou em cadeia nacional de TV. Senhor presidente, eu não escalo nenhum dos seus ministros para nenhum de seus ministérios, então não venha tentar mexer no meu time. Isso foi desgastando a João Saldanha como técnico, inclusive brigou com Pelé, barrava Pelé dos jogos e começou a haver uma grande confusão. Cronologicamente falando, no dia 14 de março de 70, um sábado ensolarado, a seleção brasileira foi fazer um jogo-treino em Moça Bonita contra o time do Bangu. E o placar foi de 1-1, Bangu saiu na frente e o Brasil empatou no fim do jogo. Aquilo então foi a gota d'água. João Avelange, que era o presidente da CBD, reuniu-se com sua cúpula e decretou: João Saldanha está fora. Temos que arrumar um novo técnico o mais rápido possível. Não o avisem ainda de sua demissão. Vamos tentar arrumar um técnico antes. Correram para São Paulo no domingo, dia 15 de março, e na própria segunda-feira, dia 16, e conversaram com Dino Sani, que já tinha sido jogador da seleção brasileira, campeão do mundo em 58, e Dino Sani disse que para ir para a seleção só se o Dr. Paulo Machado de Carvalho voltasse a ser o técnico da delegação. Coisa que a CBD refutou logo de cara, eram inclusive inimigos políticos. E Dino Sani foi descartado. João Avelange ficou sabendo do fato e falou para toda a sua turma: vão atrás de Otto Glória. Otto Glória foi o grande técnico de Portugal na Copa passada, em 66, por Portugal. Ele está dirigindo agora o América Carioca. Esse vai ser o homem. Foram atrás de Otto Glória no dia 17 de março e não o encontraram em sua casa. No dia 18, voltaram à sua casa logo cedo e ele já tinha saído. Onde estava Otto Glória? Onde foi parar Otto Glória? Correram no campo do América e ele também não estava lá. Em certo desespero, João Avelange tinha que dar declarações ainda naquele dia. João Saldanha havia sido demitido dia 17, na tarde do dia 17. Dia 18, Admildo Chirol já estava, era o assessor técnico, já estava treinando a própria seleção, mas o técnico mesmo não estava convocado ainda. Então, num lance de muita sorte de Zagallo, que estava treinando o time do Botafogo no campo do Exército, João Avelange chega e o convida imediatamente para ser o técnico da seleção. Isso no dia 18 de março. Zagallo aceita e acaba sendo o técnico daquele grande Screte, que depois viria a ser tricampeão mundial. Mas aonde estava Otto Glória? Essa é a grande pergunta. E aí a grande coincidência com essa música que vocês estão ouvindo de fundo. Otto Glória, na verdade, que não era português, como muitos pensam, é brasileiríssimo, carioca, estava no alto do Morro da Mangueira, conversando com uma grande amiga, uma mulata linda chamada Teresa. Eu tenho um Fusca e um violão, sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Post escanteio curto. O post escanteio curto escolhido aqui por nós do Sem Firulas hoje é um tweet, na verdade, do dia 13 agora de setembro, do Everton Guimarães, da Band Minas. E ele aí teve uma publicação meio polêmica, prontamente respondida pelo PVC Fox. E aí o Felite vai falar pra gente o que aconteceu direito aí, Felite. Ele é tão curto, ele tem menos de 140 caracteres, o escanteio dessa semana. Ele disse o seguinte: qual a necessidade que comentaristas têm de apontar 4-2-3-1 ou 4-4-1?
É análise para colegas de profissão, porque torcedor caga e anda para isso, com perdão do termo chulo. E a gente selecionou ele como escanteio curto da semana porque acho que ele tá errado em tudo que ele tentou expor aqui nas ideias dele. Ele é um cara que tem um alcance grande, ele é da Band de Minas, né? Ele acabou generalizando o gosto de torcedor, então para ele torcedor não se interessa por tática. E ele criticou publicamente o trabalho de colegas de profissão sem citar nome, então acho que ele fez tudo errado aqui. E antes de passar a bola aqui pro Vidiz, eu só queria destacar o tweet que o PVC replicou em cima do comentário do Everton Guimarães, que foi o seguinte: o PVC falou que interessa para quem quer entender o jogo. A gente não fala pra gente, nem para quem caga e anda, tem questões didáticas. É um pouco de... Dá pra agradar todo mundo falando de futebol. E o detalhe aqui é que ele não fala, só falam de tática, falam muito de tática. Ele usa o termo, inclusive, apontar, ou seja, ele não quer nem que se diga, o time está jogando em tal formação, né? É como se não quisesse que falasse que o time que tem um jogador inspirado ou que tem um jogador muito bom de bola no outro time, porque ele só está apontando qual que é a formação, não está nem fazendo disso toda a análise, né? Eu tenho até medo de querer entender como que ele gostaria que os comentaristas Na verdade, eu acho que ele não né? entende. É a minha opinião. Ele não entende o 4-4-2, o 4-3-3, o 3-5-2, enfim. E ele fica irritado e é mais fácil criticar, né? A gente vive num país onde é mais fácil você criticar quem entende, você ganha seus likes, seus cliques, seus momentos de fama, do que você mostrar o que você conhece, entende, ou enfim, estudar para aprender. O que acaba sendo uma visão bem brasileira sobre futebol, muitas Exato. vezes. De, tática não importa, porque a técnica, a habilidade sempre vencem o jogo e a gente continua não desenvolvendo um lado que pode vir a ser muito interessante. E antes de passar aqui pro Chuteira Preta, só que não tá Por nem favor. na pauta, os meninos vão... Ontem eu ouvi um baita escanteio curto. Não é besteira não. O Marcelo Barreto, na vinhetinha do Campeonato Brasileiro do Sport TV, cada um deles tem uma fala, né? Então fala o Milton Leite, enfim, eles vão falando. O Marcelo Barreto fala que o torcedor que canta e pula durante o jogo não entende de futebol. Eu também não entendi direito o que ele quis dizer com isso, porque sem o torcedor que pula e canta, o futebol cai, e cai muito. Então, só um outro escanteio curto aqui. E agora semana que vem. Bastante curto esse. Bastante curto. Vamos para o Chuteira Preta. Post Chuteira Preta. O post Chuteira Preta dessa semana é um texto do velho cronista do dia 9 agora de setembro, com o título A Seleção que Ninguém Mais Vê. E o velho cronista ele fala nesse texto não sobre os jogadores da seleção, enfim, sobre o que a seleção tá se tornando aí. Depois do 7-1 ele não faz muita relação com isso, mas ele fala sobre... Ele diz que antigamente, nas conversas de boteco, antes dos jogos da seleção, os torcedores ficavam tentando adivinhar a escalação, falando do adversário, enfim, eles gostavam, eles sentiam aquilo, era um evento. Era um evento, mais ou menos como foi a Copa do Mundo ano passado, mas que isso é uma coisa que se perdeu aí com o tempo. E eu queria passar agora pro Vidiz falar pra gente. Vidiz, o que você achou desse texto? Exatamente, Cap. Bom, primeiro, o Velho Cronista é um blog que eu recomendo a todo mundo. É muito bom mesmo. Ele é até meio enigmático, porque ninguém sabe quem escreve. As teorias mais aceitas é de que um ermitão que vive por aí e destila seu conhecimento de vez em quando nesse blog. Então, como você falou, ele começa falando das tradições perdidas do futebol brasileiro. Ele até usa imagens já clássicas, como as chuteiras coloridas, os jogadores todos desarrumados e tal. Mas ao contrário do que muita gente faz de partir daí pro distanciamento do torcedor com a seleção, ele faz o contrário. Ele fala, e além de tudo, a gente perdeu a seleção. E ele fala, a pior perda de todas essas tradições foi ter perdido a seleção. Pior do que os jogadores usarem chuteira colorida hoje, a gente não tem mais a seleção. Aí ele faz essa retomada, como você falou, de mostrar como antes um jogo de seleção, mesmo que fosse amistoso, era sagrado, super antecipado e discutido durante a semana por todo mundo, era de fato cultuado, né? E mais do que isso, era um evento de encontro da sociedade. Todo mundo, amigos se reuniam para ver o jogo, mesmo
desconhecidos se juntavam para ver o jogo da seleção. E aí ele faz o contraste com hoje, de que a seleção gera desdém, incômodo porque mexe na programação da TV, ou, pior de tudo, indiferença por parte dos torcedores. Ele então usa o exemplo do jogo contra os Estados Unidos da semana passada. Mostra como tiveram coisas interessantes naquele jogo para serem comentadas, mas que elas se perderam, porque todo mundo estava prestando atenção no MasterChef. E aí eu vou citar ele fala: estamos perdendo a maior camisa do futebol para uma lasanha de abobrinha. Eu tava falando com o Felice, André, e isso me lembra muito a conversa que a gente tava tendo com o Ezequias, e eu sei que você sempre fala muito disso, né? A gente tende a sempre colocar a culpa nos outros por erros que talvez sejam nossos. E quando a gente fala de seleção, a gente sempre fala, é culpa da CBF porque tira jogador em data FIFA. É culpa dos jogadores porque ficam mostrando a língua de fora. Mas e a nossa parte de a gente mesmo estar optando por ver um programa de culinária em vez de ver o jogo da seleção, né? Essa é uma parte que ninguém quer pensar, ninguém quer ver qual que é a sua parte nesse problema. E com certeza a CBF e os jogadores e até a mídia tem grande parte de culpa nisso. Acho que o post, ele até deixa isso meio implícito, apesar de não discutir esse ponto. Isso que eu acho que foi um maior mérito dele. Ele... E aí, só pra concluir, o ponto final dele é que não importa de quem é a culpa, é uma perda muito grande para a cultura brasileira, para o torcedor e até para a sociedade deixar de ter a seleção como um valor cultural compartilhado por todos. E as coisas aconteceram de maneira tão gradual que foi acontecendo e no fim é absurdo o MasterChef ter mais audiência do que qualquer jogo da seleção. Mas não é de hoje também, né? Não é de hoje. Amistoso da seleção não brilha o olho de ninguém faz. Mas isso não pode ser uma notinha, né? Tem que ser uma coisa, caralho, isso aconteceu, não pode acontecer. Aí saindo um pouco do texto, dando a minha opinião aqui, eu acho que um pouco tem a ver com o mundo de hoje, né? Totalmente. A gente perdeu muitas dessas coisas que eram compartilhadas por todos. Hoje em dia, cada um tem o seu, não sei se é por causa da internet, e acho que isso tem coisas positivas também, né? Porque hoje você pode procurar aquilo que te agrada. Se você não gosta de uma coisa, você não é obrigado a saber dela e a discutir ela com todo mundo. Você pode ir procurar o grupo no qual você se sente melhor. Isso acho que é muito bom para quem vive hoje em dia. Eu acho Mas que uma perda... Ele deu sorte porque a final do MasterChef é hoje, né? Se o Jogo do Brasil fosse hoje. Então... E antes de irmos, um grande abraço pro pessoal do Velho Cronista. Não tem Jogo do Brasil hoje? O Velho Cronista vale ver. Tem final do MasterChef, o Marco Melo tá torcendo pelo Raul, ele me disse. Per nós. De volta para o futuro. O De Volta para o Futuro dessa semana é uma notícia de 15 de setembro de 1985 da Folha de São Paulo. Então, exatos 20 anos da matéria que diz: Sócrates faz os exames médicos e critica a organização do futebol. Sócrates, 31 anos, disse ontem que considera um absurdo que só acontece no Brasil o fato de a seleção brasileira não ter ainda um técnico definido há menos de um ano da desculpa da Copa do Mundo no México. A ausência de definição sobre quem será o presidente da CBF a partir de janeiro de 86, com o fim do mandato do atual presidente Julite Coutinho, também foi criticada pelo jogador do Flamengo. Então, assim como o nosso Messi Gracindo destacou no caso do Gracindo uma confusão às vésperas da Copa de 70, em 85 também ninguém sabia quem seria o técnico da seleção e a CBF estava uma bagunça. Exatamente, Felipe. Alguns cronistas na época gostariam de ter Enio Andrade, que já tinha ganhado vários campeonatos brasileiros por alguns clubes, mas não era do eixo Rio-São Paulo, não tinha um nome confirmado pela grande imprensa. E a dúvida persistia. No final, voltaram a chamar o velho mestre Tele Santana. Então, traçando um paralelo com o que ocorre hoje, né? O Tele voltou, ele foi o técnico na outra Copa. Hoje temos o Dunga, que já foi técnico da seleção em Copa, e a CBF tá uma bagunça, ninguém sabe quem dirige ela. A história continua, Exato. Só que o Tele era grande. A história o Dunga se repete. É um anão da Branca de Neve. Boa.
Queria agradecer então aqui hoje a presença dos amigos, do Ezequias, Leandro e a mim aqui na mesa com a gente. Obrigado, Central 3, pelo espaço. Espero que tenham gostado. Queria desejar parabéns pro meu pai que faz aniversário hoje. Parabéns pra minha mãe. Parabéns, Dr. Cap! Parabéns pra minha mãe que faz aniversário nessa sexta, dia 18. Pô, virou passeio. Virou passeio e vai Santinha até semana que vem, Santinha. pessoal. E é Dr. Ferreira. Dr. Ferreira.